Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa 7ª aula. Então estamos aqui com o nosso projeto aberto. Da última aula nós fizemos a validação da entidade fornecedores e percebemos que ela é idêntica a clientes, tá? Vamos dar uma compilada aqui para ver porque que esse cara tá vindo com erro aqui. Build. Uma copiada que vai estar tudo ok. Rebuild Solution. Só para dar uma garibada aqui. Compilando aqui, desculpa a demora, tá pessoal? Opa, deu um erro aqui, ó. Tá dando um monte de erro aqui, vamos lá. Que erro é esse? Pessoal, isso aqui não é por dentro da... É por dentro do parênteses, né? Legal. Tem mais uma... Pô, cometi as vacinas em vários lugares, então vamos ajeitar isso aqui. Vamos ajeitar isso aqui. Erro de digitação, tá pessoal? Como eu não tinha compilado o projeto nenhuma vez, eu não peguei o erro. Vamos ajeitar esse cara aqui. Vamos ajeitando esse cara aqui. Bom que vocês veem. O que se compila, ele apresenta o erro aqui. Você dá 2 cliques, ele para exatamente onde está o erro. Ok, pessoal? Deixa eu comer mosca aqui. Caraca, que saco esse servicinho aqui. Mas é bom que a gente vê que essas coisas acontecem. Melhor eu ver a mão aqui, né? Mais um aqui. Mais um aqui. E eu acho que foi todo mundo. Vamos buildar aqui para ver se está tudo legal. Buildando aqui o nosso projeto. O que nós vamos fazer hoje, tá? Nós vamos dar uma melhorada nesse código, né? A classe cliente e a classe fornecedora, elas estão idênticas. Vamos fazer de uma forma que a gente aproveite mais o código, né, pessoal? Que fique um código um pouco mais limpo. Reaproveitamento de código é importante, entendeu? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma classe cliente e uma classe fornecedores, que tem exatamente as mesmas validações, só que elas são cenários diferentes. Hoje elas estão iguais, amanhã elas podem estar diferentes. O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, ter um reaproveitamento de código melhor? Por exemplo, apelido e nome, né? Esses caras, eles estão aqui na minha classe pessoa, certo? Eu tenho um apelido e tenho um nome aqui, né? Então o que a gente pode fazer? Eu posso pegar esse cara aqui, apelido deve ser preenchido, apelido deve ter um tamanho limite, nome deve ser preenchido, nome deve ter um tamanho limite. Eu vou dar um Ctrl C aqui, copiar e colar e trazer esses caras lá para minha classe pessoa. Só que aqui eles não serão mais private, eles serão protected. O que é um método protected? É um método que é enxergado pelo pai e pelos filhos. Só pelo pai e pelos filhos, e não é um método público que uma outra classe poderia enxergar. Ele só os filhos dessa classe pessoa, conseguem enxergar esse método apelido deve ser preenchido. Outras classes não. Então eu vou colocar todos esses caras como protected.
todas as classes como protected, ok? O que acontece? Como eu tenho uma classe pessoa, vamos dar um exemplo aqui. O apelido deve ser preenchido, tudo bem. Isso aqui atende tanto a cliente quanto a fornecedor. Mas o meu fornecedor poderia ter um apelido que tivesse 30 caracteres e o meu cliente poderia ter um apelido que tivesse 50. Entendeu? No nosso caso, os dois têm 20, mas eu tenho que passar isso aqui como parâmetro. Então, eu vou passar aqui int de tamanho. Int de tamanho. O apelido deve ser maior que tamanho. Ok? E o campo apelido deve ter no máximo, isso aqui passa a ser variável também, mais tamanho. Ok, pessoal? Posso fazer a mesma coisa. Para o nome, deve ter um tamanho limite. Eu vou passar esse cara aqui como int tamanho. Aqui vai ser maior que tamanho. O campo deve ter no máximo. Vou fazer uma concatenação aqui. Tamanho mais caracteres. Ok, pessoal? Então, eu peguei essa classe aqui. Peguei esses métodos. E joguei lá pela classe pessoa. Eu posso aqui na minha clientes. Vir nesses caras aqui e matar. E aqui eu passo que o apelido deve ter 20 caracteres e o nome deve ter 100. Ok, pessoal? Lá em fornecedor a gente pode fazer a mesma coisa. Lá em fornecedor nós podemos matar esses métodos daqui. Nome deve ter um tamanho limite. E aqui eu coloco 20. Aqui eu coloco 100. Legal, pessoal? Legal, né? Já fizemos um aproveitamento de código aqui. Vamos ver o que mais que dá para fazer. Vamos ver mais que dá para fazer. Nós temos aqui CPF ou CNPJ deve ser preenchido. E CNPJ, CPF deve ser válido. Vamos voltar aqui, lá na nossa classe pessoa. Então tá, o que a gente pode fazer aqui na nossa classe pessoa? Mesma coisa. Que o CPF, CNPJ deve ser preenchido. Vamos levar esse cara para lá. Vamos levar todos esses caras para lá. Todo mundo para lá. Tá? Todos esses métodos eu vou trazer aqui para minha classe pessoa. Todos. Todos serão protect. Todos serão protect. Por quê, pessoal? Porque a minha classe cliente e a minha classe fornecedor vão precisar daqui a pouquinho enxergar esses métodos aqui. Que ao invés de eu fazer lá neles, eu vou fazer uso do pai deles. Protected. Então ele tem que ser protected, ele não pode ser private. Senão minhas classes filhas não vão conseguir enxergar esse método aqui. Estou passando todo mundo para protect. Depois a gente vai ver o que a gente pode melhorar nele. Protect, todos void. Protect, todos void. Protect aqui também. Veja que nós estamos primeiramente trabalhando na nossa estrutura de programação, no nosso back-end. A gente vai trabalhando para que o nosso back-end fique tranquilo, reaproveitável, bonito, fácil de se manusear,
Programação, pessoal, sistema é feito para ser mexido, tá? É feito para a gente mexer toda hora, a hora que a gente quiser. Não é uma coisa estática. Ah, eu já fiz isso aqui, não vou fazer de novo. Conversa. Você está sempre melhorando o teu código, entendeu? Então, passei isso aqui tudo para Protect. O que a gente tem que fazer nesses casos aqui? Apelido deve ser preenchido, eu não preciso fazer nada. Apelido deve ter um tamanho, já fiz. Nome deve ter um tamanho, já fiz. CPF ou CNPJ deve ser preenchido. Preciso fazer alguma coisa aqui? Não. CPF ou CNPJ deve ser válido. Preciso fazer alguma coisa aqui? Não. E-mail deve ser válido, também não preciso fazer nada. E-mail deve ter um tamanho limite. Aqui eu preciso passar o tamanho que a gente variou. Eu não sei, por exemplo, se o meu fornecedor vai ter o mesmo tamanho de e-mail que o meu cliente. Pode ser que tenha, pode ser que não. Pode ser tamanho. O campo e-mail deve ter no máximo mais tamanho. Mais tamanho, ok? Endereço deve ser preenchido. Endereço deve ter um tamanho limite. Também preciso dar uma melhorada nesse cara aqui. Vamos botar aqui int tamanho. Aqui passa a ser maior que tamanho. E o campo endereço deve ter no máximo mais tamanho, mais caracteres. Ok, pessoal? Bairro deve ter um tamanho limite. Vamos colocar aqui int tamanho maior que tamanho. Veja que os únicos métodos que eu estou mexendo aqui são os métodos que estipulam tamanho limite. E eu estou substituindo e estou passando esse tamanho limite como parâmetro para o meu método. Ok? Mais tamanho, mais caracteres. Estou fazendo uma concatenação aqui. O campo bairro deve ter no máximo o que eu recebi aqui de caracteres. Legal? Cidade deve ser preenchida, tudo bem. Cidade deve ter um tamanho limite, também tem que ter um tamanho. Int tamanho. Aqui ele vai receber, eu vou comparar com a variável, com o tamanho, comparando, aliás, o campo cidade deve ter no máximo tamanho mais caracteres. O F deve ser preenchido. O F deve ser válida, digite uma F válida, e CEP deve ser válido. Ok. Já tenho aqui na minha classe pessoa validações que dá para melhorar aqui o meu código em clientes e em fornecedores. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou matar todos esses métodos daqui. Aqui ele vai chiar aonde eu tenho que passar. E-mail deve ter um tamanho limite, vamos botar 100. Endereço deve ter um tamanho limite, também vamos botar 100. Bairro deve ter um tamanho limite, vamos colocar 30. Cidade deve ser preenchida. Cidade deve ser preenchida. A gente comeu mosca nessa cidade, deve ser preenchida aqui no Pessoa. O que a gente fez aqui? Cidade deve ser preenchida. Ela está private, tá vendo? Ela não conseguiu enxergar. Então a gente tem que mudar isso aqui para protected. Cidade deve ser preenchida. Então aqui em clientes eu tenho cidade deve ser preenchida. Cidade deve ter um tamanho limite também de 30. Legal? Mais limpo o código, né, pessoal? Se eu vier aqui em fornecedores, eu também posso matar todos esses caras aqui. Posso matar todos esses caras aqui. E vir aqui e dizer que meu e-mail deve ser válido. E-mail deve ter um tamanho limite também. Vou colocar 100. Endereço deve ter um tamanho limite também. Vou colocar 100. Bairro deve ter um tamanho limite. Vou colocar 30. Cidade deve ter um tamanho limite. Vou colocar 30.
demos uma boa melhorada no nosso código. Fizemos aqui um reaproveitamento de código. Eu fiz questão de fazer assim em passos, para ver que vocês podem fazer essas coisas de várias formas, entendeu? E é isso. Até a próxima aula, pessoal, onde nós vamos fazer a nossa validação de produtos. Um abraço.